Opa, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Depois de um tempo sem aí trazer as entrevistas por causa de toda essa movimentação com os dois trabalhos de Hércules, hoje nós resolvemos trazer mais um entrevistado para o nosso canal. Estamos aí com o nosso professor Reni Ozzi e, bem, como a gente faz de costume, normalmente a gente passa uma breve apresentação aí de cada membro, né? Mas hoje vamos pular essa parte, vamos já passando para a apresentação aí do professor, né? Depois eu coloco aí na descrição o que cada um faz, tudo. E vamos lá, professor, a palavra é sua agora. Pode falar. Se presente, fala o que você faz. Fala, gente. Bom, contente de estar aqui com vocês. Professor Roque falando. Roque quer dizer Reni Ozzi Cuquier, que é meu nome, mas mais fácil de falar, então as pessoas também me chamam de professor Roque. Eu sou cientista político, sou professor, obviamente, e palestrante, escritor, e agora estou deputado estadual aqui em São Paulo. Eu morei algum tempo fora do Brasil, uns 7 anos fora. Lá eu fiz minhas faculdades de filosofia e ciência política. Depois eu fiz um mestrado em resolução de conflitos internacionais e paz mundial. Trabalhei em várias organizações internacionais, dentre elas a Organização das Nações Unidas, a ONU, no Conselho de Segurança. Voltei para o Brasil, dou aula na SPM, no curso de Relações Internacionais, e fui secretário adjunto de Segurança da cidade de São Paulo. Em 2018, saí candidato a deputado estadual e fui eleito. Estou aqui no meu mandato, já aprovei 3 leis, fui relator da reforma da Previdência, sou vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, já fui o presidente da Comissão de Relações Internacionais e sou vice-presidente agora da de Relações Internacionais também, fazendo bastante coisa aqui pelo estado de São Paulo, na política, tentando ajudar e melhorar o nosso país. Acho que esse é um pouquinho, uma breve introdução minha. Muito obrigado aí, professor. Bem, como de costume aí, a gente sempre tem um que vai abrir a conversa aí, né? Então, hoje o Kenar vai ser o Brasil, no caso da ONU, aquele que dá sempre a primeira palavra. Então, Kenar, faça as honras, faça as suas primeiras perguntas ao professor. Vamos lá, cara. Então, professor Reni, prazer em estar conversando com você. Mais uma vez agradecer a sua participação e queria fazer minha pergunta como introdutória para a gente poder abrir o leque de perguntas nessa conversa. Queria perguntar para você como foi a introdução do Reni Ozzi Cuquier na política? O que gerou a vontade do Reni de entrar na política? Depois, por que o Reni escolheu se filiar ao Novo e ser candidato pelo Novo? E depois, por que o Reni resolveu sair do Novo? Olha, quando eu tinha 24 anos, 23, eu brinco que eu tive um despertar espiritual, descobri minha missão. Eu tinha um negócio, eu era empreendedor, eu não queria... Aí eu percebi que eu não ia ter o impacto que eu queria no mundo fazendo aquilo. Foi quando eu, então, decidi que eu iria embora do Brasil para estudar, porque naquele momento eu achei que a minha missão, ou o lugar que eu pudesse ter o maior impacto para mudar o mundo, seria na ONU. Então eu larguei tudo, vendi tudo, fui para os Estados Unidos para estudar, para eventualmente chegar na ONU. Depois de muito trabalho, muito estudo, eu consegui trabalhar na ONU, mas eu me decepcionei. Percebi que a ONU não era nada daquilo que eu achava e ali não era um espaço para eu fazer a diferença. Então falei, bom, o Brasil precisa de ajuda, vou voltar para o Brasil. E, obviamente, que a política é o lugar onde você está lidando com os maiores problemas de um país, você está no olho do furacão, você está lidando com as discussões públicas, as discussões coletivas, as discussões do país, da sociedade, todas as complexidades que envolvem uma nação. E falei, pô, eu quero entrar na política, mas naquele momento eu não tinha um caminho e não via nenhum partido, eu não via uma porta de entrada sem todas as questões de corrupção e todos os problemas que a gente sabe que existem na política brasileira. Comecei a dar aula, fiquei dando aula um tempão, até que em 2016 eu tinha uma consultoria de
ainda tenho, de risco político. Um partido chegou até mim e me convidou e contratou para ser o estrategista da campanha da primeira eleição que eles iriam fazer aqui em São Paulo, eleição municipal para vereadores. Esse partido era o Partido Novo, um partido recém-criado, nunca tinha participado de nenhuma eleição, com uma proposta bastante diferente e sem nenhum histórico de corrupção, uma coisa fresca, nova, zerada, né? E aí eu falei, nossa, isso é muito interessante. Vim, fiz a estratégia, conseguimos eleger uma vereadora, fiquei muito contente e logo depois comecei a pensar que era ajudar o partido já na eleição de 18. Mas aí, passou 7 dias, eu recebi o convite para me tornar secretário adjunto de segurança urbana da cidade de São Paulo. Eu aceitei, lidei com problemas muito complexos como a Cracolândia, mas pude fazer outras coisas muito legais, como o projeto City Câmeras, que conecta as câmeras privadas das pessoas aos órgãos de segurança. E aí eu percebi, né, tive uma experiência no executivo, com os problemas reais. Eu falei, 18 está aí, essa é uma janela de transformação, de renovação da política, essa é a hora de eu entrar. Eu vou sair candidato. E aí eu vim candidato pelo Novo, obviamente, né? Era o único que eu tinha contato, que eu tinha acesso, e era o único que não que tinha uma abertura para pessoas de fora da política. E entrei no Novo, campanha, fui muito bem votado, tive 130 mil votos, fui o 13º mais votado do estado de São Paulo e o 19º deputado estadual mais votado do Brasil. E comecei aqui o meu mandato trabalhando. Eu sou, por ser cientista político, acredito muito na política. Política não é não falar com os outros ou brigar com os que pensam diferente de você, mas é construção, negociação, diálogo, convencimento. E eu gosto de construir soluções, achar, articular. E fiz isso muito bem, né? Dado a quantidade de projetos que eu aprovei, e relatoria da reforma da Previdência, coisas bem grandes. Só que eu percebi que o Novo começou a perder muita energia, muito tempo com discussões e brigas internas. Quando você tem uma organização que ela é pequena, a vantagem competitiva dela é ser ágil, flexível e coesa. Por ser pequeno, você é coeso, por ser pequeno, você é mais rápido, você é mais ágil, você é mais flexível. Um transatlântico, para ele virar, ele não é ágil, né? Ele é lento, tem um país muito grande, tem muita diversidade de opinião, então um grupo muito grande não vai ser tão coeso quanto um grupo pequeno. E, de repente, o Novo, que é um partido pequeno, deixou de ser flexível, deixou de ser ágil, deixou de ser coeso. Aí eu, então, concluí que eu não ia conseguir dar continuidade para o meu projeto ou para as ideias que eu defendo de ajudar e melhorar o Brasil dentro do Novo. E anunciei que eu estava fora do processo seletivo de 22 para o Senado, no Novo, mas que o projeto para o Senado continua, só que em algum outro lugar, que eu ainda não sei onde, mas essa é a ideia. Então, essa é um pouco aí da visão, da política e da minha entrada e participação. Entendo, professor. Muito obrigado pela resposta, mas eu gostaria de fazer mais uma pontuação aqui, porque Claro. o Novo, né, na gênese dele, ele surge com essa perspectiva de nova política, de um novo jeito de se fazer política. E, claro, pode até não estar dentro da parte institucional, da forma como o Novo pensa, ou como foi planejado, burocraticamente, por assim dizer, mas é meio evidente essa visão do Novo que estava nessa onda de nova política. Como é que você enxerga isso? Você não acha, por exemplo, que essa falta de articulação, por assim dizer, essa pouca agilidade do Novo passa por essa gênese que vem muito da nova política?
Claro, eu sou muito crítico dessa ideia de nova política. Não acredito em nova política. Eu acredito em boa política e política ruim. Não existe nova política, não existe um jeito de fazer política diferente. Política é política. O novo, por ele não ter vindo ou ter sido criado por pessoas que conhecem, entendem ou estão próximas da política, ele veio no seu DNA com elementos muito apolíticos, ou seja, não gosta da política, tenta reduzir as discussões a questões puramente técnicas e supostamente racionais e simplistas. E, na verdade, nenhuma decisão técnica ela é puramente técnica, nenhuma decisão racional é puramente racional. Todos nós temos valores, crenças, ideias e objetivos. E a partir do momento que o ser humano tem cada uma dessas coisas, ele tem uma visão política. Então, todas as discussões técnicas ou racionais, elas são, sim, discussões políticas também, uma vez que o ser humano é parcial, uma vez que o ser humano não é puramente um programa de computação que codifica códigos binários ou processa códigos binários. Nós temos opiniões, opiniões são posições políticas. As pessoas não sabem, não entendem o que é política e acham que política é partido, acham que política é torcida, acham que política é religião, religião no sentido, torcida e religião no sentido de como a maioria dos brasileiros se aproxima ou trata a política, mas política é sobre embate de visões de mundo, sobre ideias, e essas ideias estão presentes em qualquer discussão, e quando o Novo foi criado, ele veio com pessoas de fora que olharam para o funcionamento da política e acharam que o problema estava no funcionamento da política, quando o problema não está em se fazer política, ao contrário, o problema do Brasil é a imaturidade política, não dos políticos, mas em grande parte da sociedade. E imaturidade significa não entender o que é política. E a política requer conversa, diálogo, negociação, e não respostas mecânicas e racionais e somente o uso da razão, como se a razão ela não englobasse a sua visão política. Essas características do Novo criam obstáculos para que ele entenda o funcionamento da política como um todo. E isso faz o Novo ter dificuldades de obter resultados, de crescer, de entender como se posicionar nesse campo, nesse cenário. O outro lado, o benefício da explicação para o Novo ser assim, que ele foi criado por pessoas que não eram de dentro disso e tem uma visão externa sem ter a experiência. 2, o Novo é um partido recém-criado, jovem demais, que ainda vai amadurecer, vai crescer, vai aprender e começar a ter consciência de como fazer isso de uma forma melhor. Mas esse é um dos desafios, esse é uma parte da explicação, talvez, para o Novo está passando pela situação que está, e alguma coisa que também não está alinhado com o meu estilo de trabalho. Eu sou uma pessoa extremamente política. Infelizmente, no Brasil, essa frase soa muito negativa, porque a percepção de que a política é uma safadeza, é só corrupção. Então, se você disser que você é muito político, você está dizendo que você é um traidor, um enganador, um vendido, coisas dessa natureza. E não é nada disso. Você ser político significa que você entende a essência humana, porque, como Aristóteles dizia, o ser humano é um animal político e não tem como a gente fugir da política. Então, o Novo precisa entender e compreender isso, do mesmo jeito que a sociedade brasileira também precisa ter um olhar mais maduro sobre o que é política. Entendo, professor. Muito obrigado pelas respostas e concordo com você nesse sentido. Também faço essa crítica ao Partido Novo e enxergo da mesma forma. Agora eu quero passar aí para o Andrezão para ele poder passar para os nossos outros colegas também fazerem perguntas.
Opa, obrigado aí pela palavra aí, Kenar, mas eu vou estar deixando agora com o Diegão, para ele já estar abrindo aí agora a conversa no cenário internacional. A gente vai se afastar agora um pouquinho da questão política, né, da ciência política nacional, para começar a olhar para o cenário internacional, já que é isso que chama tanta atenção o nosso convidado de hoje. Faça as honras agora, Diegão, faça suas perguntas. Primeiramente, quero agradecer o professor por estar aqui conosco. E minha pergunta é uma pergunta que muitas pessoas vêm, questionam todo mundo, assim, as pessoas questionam isso, e eu vou perguntar a sua opinião. É, a gente vê diversos modelos econômicos parados pelo mundo. E qual seria o modelo ideal a ser adotado no Brasil? Claro, o Brasil tem suas particularidades. A gente não pode esquecer isso. Mas, tipo assim, o que o modelo econômico que deveria ser adotado no Brasil, tipo assim, similar ao outro lugar no mundo? E aí, professor? Olha, eu não acho que a questão são modelos assim maiores, mas são alguns conceitos, alguns valores que nós precisamos adotar eles de cabeça. Se a gente quiser se desenvolver, não tem mágica. Aí é simplesmente todos os países que se desenvolveram adotaram alguns desses princípios, como, por exemplo, economia de mercado, capitalismo, livre mercado, abertura econômica. Qual é o grau da abertura? Essa discussão é pertinente. Qual é o momento do grau e do nível que vai se abrir tudo? Essa discussão certamente é pertinente e ela tem que ser contextualizada com os estágios de desenvolvimento do Brasil, com os setores e com a indústria, tudo isso pensado estrategicamente, com uma visão macro do todo. Mas a demonização do capitalismo, a demonização do lucro, são ideias muito retrógradas. A falta de liberdade econômica no país. O que é liberdade econômica? É você ter concorrência. Por que não tem concorrência no Brasil? Por que você tem 2, 3 operadoras de telefone? Porque existe muita reserva de mercado, muita proteção. Às vezes, reservas explícitas, proteções explícitas, formais, às vezes implícitas. O que é uma proteção implícita? Para você conseguir uma licença para operar uma operadora de telefone, você precisa de 500 documentos. Bom, para eu ter 500 documentos, eu preciso de 100 advogados. Para eu ter 100 advogados, eu preciso de não sei quanto de dinheiro. Então, essas burocracias, dificuldades, complexidades criadas no Brasil, pelo Estado brasileiro, elas não protegem as pessoas. Ao contrário, elas dificultam que pequenos ou novos ou inovadores e empreendedores possam criar novas empresas de telefonia mais baratas, que vão competir com as que estão aí. Vejam esse exemplo no setor bancário. Os bancos digitais vieram para mudar a relação de cliente e serviço dos bancos tradicionais. Os bancos tradicionais pintavam e bordavam, faziam o que queriam. Quem pagava a conta? Nós, os consumidores, os clientes, não tínhamos opção. Nós não temos opções de operadora, nós não temos opções de nada, porque tudo é muito fechado, é tudo muito concentrado. Isso é livre economia, isso é abertura econômica. Abertura econômica é você permitir que todo mundo possa competir, possa entrar, possa participar. Não é fechado, é aberto. E para isso acontecer, você precisa ter isso como um princípio. Certas políticas abrem a economia e outras fecham. Nós precisamos de políticas que devem abrir a economia. Quanto mais abertura de economia nós tivermos, mais empresas. Quanto mais empresas nós tivermos, mais empregos. Quanto mais empregos, menos problemas sociais, menos pessoas passando fome. Quanto mais emprego nós tivermos, mais dinheiro as pessoas vão ter, mais elas vão consumir, mais as outras empresas vão vender. E a prosperidade, a abundância econômica cria-se um grande ciclo interminável de riqueza. E o país deixa de ser pobre. E uma vez que você deixa de se preocupar com o que você vai comer à noite,
você pode começar a se preocupar com outras questões mais profundas sobre a sua vida, como o que é justo, como construir uma sociedade mais livre, mais justa, mais igual, mais correta, com mais oportunidades, vamos elevar o nível de educação de todos e assim por diante. Agora, enquanto a gente está preso a dogmas ideológicos ultrapassados e antiquados que falam que o lucro é feio, que a empresa malvada é a empresa privada e a empresa boazinha é a pública, a empresa pública não tem dono. Como assim não tem dono? Não tem. Porque ninguém se sente dono de uma coisa que não acessa, de uma coisa que é de todo mundo. Você precisa ter uma consciência de coletivo muito apurada e sofisticada para achar que uma coisa pública é sua também. O que significa achar que é sua? Significa que você vai se comportar protegendo, lutando, defendendo ela como você defende, protege o seu carro, o seu telefone, o seu dinheiro no banco. Isso não existe numa sociedade como a nossa. Talvez na Noruega faça sentido uma empresa de petróleo pública, porque o nível de consciência social, o nível de consciência do coletivo é muito superior a nós e muito superior a qualquer outro país grande, porque países grandes já não vão se conseguir produzir esse mesmo tipo de mentalidade na sociedade. Enfim, então, do ponto de vista econômico, eu diria que o Brasil precisa quebrar alguns tabus ultrapassados e adotar políticas que vão resolver. Por exemplo, a questão do PIX. O PIX está gerando uma série de reclamações, né, por causa dos crimes. A solução não é abolir o PIX, porque tem muito crime. É criar mecanismos de proteção e defesa para que os crimes não ocorram mais. A velocidade de você poder transferir e o acesso a todas as pessoas de usar o Pix, ele é extremamente benéfico para a economia, para a movimentação do dinheiro, para a circulação. Ao invés de você ter que pagar uma taxa de TED ou de DOC, e aí só quem tem as melhores contas ou os melhores planos ou tem mais dinheiro pode pagar, demora para você receber o dinheiro, se demora para você receber o dinheiro, demora para você poder gastar, demora para você fechar um negócio, demora para a economia girar. Então, o Pix é um exemplo perfeito de uma política ou de uma ideia numa escala muito pequena do que nós temos que fazer com a nossa economia. Nós precisamos abrir, modernizar, ganhar dinamismo, e são políticas específicas que vão trazer isso para a economia do Brasil. Agora, se nós vamos proteger um certo setor porque ele é estratégico, se nós vamos criar uma proteção parcial para que ele não quebre por completo, isso pode ser pensado, pode ser estratégico num primeiro momento, mas temporário. Assim, nós temos que pensar no que nós vamos investir. Temos que investir em infraestrutura e logística para dar competitividade para todo mundo que quiser trabalhar no Brasil. Nós temos que investir em educação para dar competitividade, matéria-prima, qualificação para todos que quiserem trabalhar. Se a gente só abre a economia e não tiver preparado as fundações para algumas dessas coisas, nós vamos perder setores inteiros. E aí, no primeiro momento, esse efeito pode ser muito danoso. Mas nada disso vai acontecer e essa discussão ela não pode existir se não tiver um contexto equilibrado do que é ultrapassado e o que é moderno. O comunismo, o socialismo, a economia fechada, ela é ultrapassada. O capitalismo, o livre comércio, a liberdade econômica, ela é moderna e ela é a fórmula para o sucesso. Gostei muito, concordo que tem muito no Brasil hoje, existem muitas ideias arcaicas aí presentes no nosso debate público e que já foi provado que não dá certo em nenhum lugar. E eu vejo que, tipo assim, não é só no Brasil, mas também na América do Sul acontece muito isso, na Argentina, em outros países. Sempre tem esse debate público e ideias que são muito retrógradas, arcaicas mesmo, se a gente for pensar.
Eu que sou da história, já li artigos que falam sobre isso, que historicamente sempre teve ideias arcaicas e, tipo assim, não muda essas ideias, assim, na América do Sul e América Latina em geral. E está muito vivo essas ideias que são arcaicas no nosso debate público. E isso só atrapalha o desenvolvimento dessas nações, como o Brasil e outras. Exato. Tudo bem, agora vamos estar passando para Diego, você vai falar mais alguma coisa? Não, eu só ia falar que ia passar a palavra para o próximo perguntador. Ah, beleza. Então já deixa aqui comigo que eu vou mandar a pergunta aí. Bem, professor, como eu falei para você, eu faço geografia na Universidade de São Paulo, né? E uma coisa que me chama muita atenção é a geopolítica, né? E principalmente a geopolítica sul-americana, a geopolítica da América Latina em si, né? E muito bem, eu acompanho muitos professores que acabam também comentando sobre essas questões, tudo, né? E você mesmo comentou algo que realmente me chama muita atenção, que é a questão do comércio marítimo. A gente sabe que até hoje, né, até os dias de hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, o comércio naval é o principal, não tem outro, não existe outro que chega a superar o comércio naval. Ele está em primeiro lugar, é o que faz as nações sobreviverem, né? A gente viu recentemente o caso do Afeganistão, tudo, né? O porquê é tão difícil se manter no Afeganistão, né? Como você mesmo acabou de falar no podcast, lá no The Hatcast, acompanhei também, achei super bacana, né? A relação do Afeganistão, ser um país cercado, um país praticamente não, é um país terrestre, né? E, enfim, mas olhando aqui para a realidade do Brasil, né? Uma coisa que me chama muita atenção é essa mudança de eixo econômico que está acontecendo entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. A gente sabe que, historicamente, desde a época das grandes navegações, o Oceano Atlântico sempre foi o auge da economia mundial. Ele sempre esteve no epicentro da economia mundial, né? E o Brasil surfou muito nisso, né? Desde da sua independência, pelo menos, surfou muito nisso, cresceu muito nisso, né? Tem uma economia muito estabilizada por conta disso. Mas a gente vê que está tendo essa grande mudança de eixo econômico, né? Muito por conta da ascensão chinesa, né? Da ascensão dos tigres asiáticos, entre outros. E a gente sabe que o Brasil ele é basicamente um país atlântico. Ele só tem um litoral voltado para o Atlântico, né? A minha pergunta que eu queria fazer para o senhor é como você vê o Brasil nessa situação? Se o Brasil está cada vez indo mais para essa questão periférica, o Brasil está se tornando um país periférico, está se afastando do eixo econômico. Como é que o Brasil pode lidar isso? Por exemplo, tipo, eu assim acredito uma relação diplomática mais firme com o Peru, ter uma relação melhor com o Peru para poder, enfim, poder ter um contato mais próximo com o Pacífico, ou entre outros países da América Latina. Queria saber a sua opinião sobre isso, como é que o Brasil pode agir em relação a esse novo eixo econômico mundial. Olha, eu acho que tem alguma adequação no que você falou. O sucesso, assim, claro, o acesso à costa é importantíssimo. E o Brasil ter a costa que ele tem para o Atlântico é muito bom. Mas o grosso da navegação mundial estava centralizada no Atlântico Norte e não no Atlântico Sul, onde o Brasil está. Então, assim, isso é parte até da dificuldade, né? Porque o eixo do comércio mundial não passa muito por onde o Brasil está. O aumento da navegação do Pacífico muda o eixo da geografia mundial, da economia geográfica mundial, e isso coloca aqueles países que têm acesso ao Pacífico muito mais facilidade. Certamente, se o Brasil tivesse acesso ao Pacífico, nós estaríamos numa condição similar aos Estados Unidos, que tem acesso aos duas maiores eixos de navegação do mundo. Mas ainda assim estaríamos localizados no Atlântico Sul, que não é igual ao Atlântico Norte. Mas claro que o sonho do Brasil, e do ponto de vista geopoliticamente falando, é ter acesso a dois oceanos, uma vantagem estratégica assim incomparável. E o sonho do Brasil sempre foi esse. Do mesmo jeito que os americanos conquistaram e foram em busca disso. E os grandes geopolíticos sempre falaram que as duas costas precisavam ainda estar interconectadas ou conectadas, e por trás desse raciocínio é que surgiu a ideia da construção do Canal do Panamá.
para que a costa leste e oeste americana pudessem estar ligadas. O Mahan escreveu sobre isso nos Estados Unidos. O Brasil tem perseguido esse acesso, mas a nossa geografia da América do Sul coloca um paredão separando metade não, né? Uma parte ao leste do território com a costa do Pacífico, que é a mais longa cadeia de montanhas do mundo e a segunda mais alta cadeia de montanhas do mundo, que é a Cordilheira dos Andes. Só perde para o Himalaia em altura. Então, a dificuldade de atravessar e acessar a costa do Pacífico na América do Sul, ela vai perseverar. Não vai ser fácil transpor essa barreira geográfica. Por mais que o Brasil tente construir as rotas, né, biooceânicas, seja por ferrovia, estrada, o que for, nós não conseguimos superar essas distâncias, esses obstáculos. E quando superarmos, vai ter sido a um custo muito alto e vai ter demorado muito tempo. Então, nós teremos essa desvantagem, mas o Brasil não deve deixar de perseguir esse objetivo. Claro que nós não conseguimos integrar nem o resto e o todo do nosso território nacional, quanto mais chegar na costa do outro lado e ganhar a projeção bioceânica ou bicontinental, né, ou continental, com acesso aos dois oceanos. A gente tem problemas de logística internos só para integrar ou acessar o centro do Brasil, né? Escoar toda a nossa produção, que até pouco tempo atrás estava só e quase que na sua totalidade concentrada nos portos aqui do Sudeste. E não conseguia se jogar nada para cima. Agora, isso tem mudado um pouco, com outras rotas novas sendo construídas. Mas, mesmo assim, o desafio ainda, a infraestrutura brasileira, a logística brasileira é muito ruim. Todo o transporte é feito por estradas, rodovias, que é o meio de transporte mais caro de todos. Depois da rodovia, nós temos a ferrovia, nós temos, claro, o aéreo é mais caro ainda, mas né, o aéreo, viagens internacionais, depois rodovia, depois ferrovia e, por fim, o marítimo, que é o mais barato. Então, acho que antes do Brasil conseguir chegar a absorver a vantagem de ter o acesso ao Pacífico, ele precisa ter integrado todo o resto do território nacional brasileiro. Isso significa o centro do país, há múltiplos polos logísticos de acesso ao mar. E isso ainda não acontece. É realmente bacana ouvir sua opinião, né, sobre isso. Infelizmente, o Brasil é um país realmente está numa situação, que eu posso dizer? Uma situação entre paredes, né? Literalmente, se a gente for olhar para a costa dos Andes. E não sei até que ponto um dia a engenharia vai evoluir para um dia a gente conseguir superar esses empecilhos geográficos que existem, mas eu acho que a diplomacia também será muito importante para esse fator, para a gente até alcançar ainda, né, de chegar a fazer acordos com o Peru. Eu olho muito para o Peru porque é a menor distância que tem entre o Brasil e o Pacífico, né? Mas, assim, creio que meios militares não seriam as melhores formas de a gente chegar lá no Pacífico, né? Espero que a gente já tenha superado essas fases, né? Concordo com você. Bem, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, professor, mas para não desvincular muito do assunto agora, eu vou estar passando, então, para o Eric, e depois eu faço ela de novo para encerrar. Eric, a palavra é sua. Tá. Boa noite, professor. Eu queria falar contigo sobre relações internacionais, que é o que eu curso e o que você leciona também. E o que eu gostaria de te perguntar primeiro é que muitas pessoas que te acompanham, te assistem, te acusam de ser muito sionista. Então, eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, sobre a questão israelense-palestina, principalmente, né? E também eu queria saber se o senhor acha que há alguma forma da gente, como Brasil, ajudar no combate à China, né? Essa dominação que a China quer fazer aí como
a próxima grande potência mundial e também o que o senhor acha sobre a União Europeia como organização, né? O primeiro é o conflito árabe ou israelense-palestino. Isso. A União Europeia, o que era da China? China, se o senhor acha que a gente tem que a gente deve combater a China, esse tipo de coisa que se fala muito na alt-right, né, na direita alternativa. Olha, eu acho que a gente tem que ser crítico e atento à China. A China é uma ameaça para o mundo. Isso não significa que a gente não tenha que comercializar ou ter negócios com a China, mas nós precisamos entender e estar consciente das ameaças estratégicas que ela representa, não só para o Brasil, mas para o mundo. O Brasil não pode se calar diante disso tudo e tem que ter uma visão estratégica de não depender única e exclusivamente de um país só em todas as questões mais primordiais para o Brasil. Sobre a União Europeia, acho um projeto bastante difícil, mas que tem sobrevivido, tem se mantido vivo, tem conseguido superar as expectativas e tal. Acho que isso é bastante positivo, mas eu não vejo que ele possa ir muito mais longe. Eu sou cético quanto à capacidade dos europeus de se unificarem e negligenciarem o elemento da soberania, da identidade nacional. Então, eu não acho que a União Europeia vai conseguir ir além do que ela conquistou hoje. O grande debate é se ela vai conseguir se manter onde está. Apesar da saída do Reino Unido, me parece que sim, mas nas relações internacionais, na política internacional, nada é sólido o suficiente, ou estável o suficiente, ou imutável. Então, não é surpreendente se nós tivermos um novo cenário, no caso, talvez, do Reino Unido. A crise de refugiados foi das forças que provocou mais tensão até o Brexit. Então, outros fenômenos, outros episódios, outros eventos que acontecerem no mundo podem ter um impacto nocivo e destrutivo com a União Europeia. A gente não pode ter aquilo como algo consolidado para sempre. Sobre o conflito palestino-israelense, é um conflito muito antigo, ele precisa de uma solução, e eu acredito, ou defendo, ou acho que é importante nós termos dois estados. Eu sou a favor da solução por dois estados, mas para se ter dois estados, os palestinos precisam, não todos, mas a grande parte precisa reconhecer que Israel vai existir. E do mesmo jeito que tem uma minoria, e não é uma grande parte, e essa é uma diferença importante na discussão, existe uma minoria em Israel que não acredita que o Estado palestino deva ou possa existir. E do lado palestino, isso não é uma minoria, isso é uma maioria. E a maioria dos movimentos organizados que representam a população palestina também pensa assim. Então, não vai ter como ter solução desse ponto de vista. Se não houver a solução, vai ser ditado pelo conflito. E aí a lei do conflito é a regra daquele que é mais forte, daquele que consegue se organizar melhor para sobreviver. Que é essa história da humanidade, essa história da criação dos estados, essa história do desenvolvimento e construção de várias nações. E muitas delas seguem nessa saga. Não é só Israel, não é só os palestinos. Ali do lado tem os curdos, a Síria vive isso hoje, o Irã vive isso, a Arábia Saudita vive isso, no Oriente Médio muitos países vivem isso, o Afeganistão, nós estamos assistindo, vive isso, mas a Rússia também vive isso, a China também vive isso. E por que não? O Brasil também vive isso, talvez não manifestado em conflitos étnicos ou religiosos, mas em conflitos hoje ideológicos, políticos, antes e ainda presentes conflitos sociais. O Brasil é um país fragmentado.
a nossa unidade nacional, não existem movimentos separatistas, mas também não existe uma coesão nacional a ponto de fazer o país progredir e caminhar como uma Alemanha, como um Japão, como uns Estados Unidos. E pode-se observar também que os Estados Unidos, em algum grau muito menor, mas também passa por uma crise dessas de luta pela sua sobrevivência, pela sua coesão, pela sua identidade, numa escala muito inferior à escala da questão israelense-palestina, ou da questão até do Brasil, né? As tensões políticas recentes, ideológicas dentro dos Estados Unidos, são um sinal desse constante desafio do que é organizar um volume de pessoas muito grande em conjunto. Então, se não houver uma saída pacífica de aceitação e respeito por parte dos dois lados do conflito israelense e palestino, o conflito vai ser pautado pela sobrevivência. E aí cada um vai usar as armas que tem, e isso não quer dizer que tudo seja aceitável, nem que vale tudo, mas aí, então, a solução fica meio no status quo, que é a não solução, e o conflito se perpetuando a cada 2, 3 anos, novos grandes choques eclodem e a briga continua, e o impasse se mantém, e cada um vivendo do jeito que consegue ali dentro dessa realidade. O ideal seria que a gente tivesse a solução, mas existem muitos lugares do mundo, muitos povos que ainda não conseguiram encontrar uma solução para suas diferenças e para sua história de brigas. E acho que esse conflito não é diferente nesse sentido. Eu agradeço as respostas e eu concordo com o senhor nos 3 casos que o senhor elucidou aqui para a gente. Que bom. Opa, então é isso aí. Professor, acabei de ficar sabendo que você vai ter agora seus compromissos com a Lesp, então vamos parar de perturbar o tanto senhor. Então é isso aí, muito obrigado novamente por ter aceitado o convite, pelo tempo aí com o nosso grupo, e se quiser dar uma palavra final, fica à vontade, se não, encerramos por aqui. Tá bom, não, quero agradecer aí, dizer para todos que não me conhecem, seguirem o meu canal, Professor Roque, toda semana tem aula nova de geopolítica e outros temas interessantes. Me seguir no Instagram também, Professor Roque, Roque HOC. Espero que vocês tenham gostado desse papo, e é muito importante a participação de vocês, jovens, engajados e preocupados com o Brasil, questionando, para não ficarem presos aos dogmas ideológicos e políticos que durante tanto tempo atrasaram e continuam atrasando o nosso país. Conto com a contribuição, com a participação de vocês. A gente precisa disso, de gente jovem querendo entrar na política, querendo vir fazer a diferença. Valeu, pessoal, um prazer estar aqui falando com vocês. Abração. Igualmente, professor. Muito obrigado pela participação. Valeu. Obrigado. Boa, falou. Valeu, professor. Tamo junto. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Tchau.